E por uma incrível ironia do destino, o Marcos Paulo marcou o gol que evitou, ainda que temporariamente, a demissão de Rogério Ceni no São Paulo. Vídeo de hoje do canal do Nicola vai tratar sobre esse assunto e vai contar também se Eduardo Cudê, depois de mais uma derrota do Atlético Mineiro, pode ser demitido. Preciso te atualizar sobre o Corinthians. Nome de Mano Menezes tem defensores importantes no clube para o caso de saída de Fernando Lázaro. Outra informação importante: Luizito Soares indicou um zagueiro ao Grêmio e já existem negociações. Preciso te contar também sobre o Flamengo. Um emissário do Crystal Palace vai estar no Maracanã nessa quarta-feira para assistir de perto ao Matheus França. Tem ainda informação do Bahia, as últimas do mercado, bastidores e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre muito bom ter vocês por aqui. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar, jornalista esportivo com passagens por ESPN, Diário de São Paulo, Rádio Bandeirantes, e a missão por aqui é deixar você por dentro de absolutamente tudo que acontece com o seu time do coração. Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de aposta ganha. Tô mostrando na tela os jogos super importantes dessa quarta-feira, quero deixar meus palpites para te ajudar na hora de fazer as escolhas. À tarde tem Bayern de Munique e Manchester City, partida na Alemanha, jogo de ida na Inglaterra, vitória do City por 3-0. Acho que dá Bayern de Munique nos 90 minutos com vitória alemã. Inter e Benfica em Portugal, deu Inter 2-0. Acho que a Inter volta a vencer nessa partida agora em casa. Já à noite tem Flamengo e Nublense, Libertadores da América, estreia de Jorge Sampaoli. Dá para assegurar que o Flamengo é muito favorito diante do time chileno. Para completar, Corinthians e Argentinos Júniors. Palpite dos mais complicados, mas tô achando que o Corinthians vence. E você é bom de palpite? Então mostre todos os seus conhecimentos pegando o link que está no comentário fixo. Faça seu cadastro na aposta ganha e vem se divertir comigo. Bora começar o vídeo para falar sobre o Flamengo. Matheus França está na mira do Crystal Palace. E a história se torna ainda mais curiosa porque o time inglês tem como dono John Textor, que também é dono do Botafogo. Textor e Flamengo que vivem uma relação curiosa. Recentemente o dono do Botafogo tentou levar para o Lyon, outro clube dele, o João Gomes. Negociação esteve perto de ser concretizada, o Flamengo preferia negociar com o time francês, mas por opção do João Gomes o acordo foi fechado com o Wolverhampton. Voltando ao Matheus França, nessa quarta-feira um observador do Crystal Palace vai estar no Maracanã para acompanhar de perto o meio atacante que tem deixado excelente impressão. Ele deve se tornar muito em breve uma das principais vendas da história rubro-negra. E o Crystal Palace, de olho na concorrência, pretende fazer esse movimento o mais breve possível. Também já havia contado para vocês que Pedro chamou a atenção recentemente de outro clube inglês, o Nottingham Forest, para fechar sobre o confronto contra o Nublense. Bruno Henrique, que voltou depois de 10 meses durante o fim de semana, está fora da relação diante dos chilenos, mas faz parte de uma programação. A ideia é que ele volte aos poucos para evitar qualquer problema muscular. Hora de falar sobre o Bahia, que vai anunciar nas próximas horas um substituto para Ricardo Goulart. Havia contado para vocês no vídeo da tarde dessa terça-feira que o atacante de 31 anos de idade decidiu se aposentar. Esse comunicado vai ser feito de forma oficial na sexta-feira. Como o prazo de inscrições no futebol brasileiro se encerra nessa quinta, o Bahia agiu rápido e já tem um acordo com Vinícius Mingotti. 23 anos de idade, pertence ao Atlético Paranaense e tem sido emprestado para alguns clubes nos últimos anos. Nessa temporada, por exemplo, com a camisa do Operário, tem bons números. 7 jogos, 5 gols e 3 assistências. Na temporada passada, pelo Mirassol, na Série C, ele marcou 7 gols em 14 partidas. O Mirassol conseguiu acesso da Série C para a Série B. Atleta que só não conseguiu vingar com a camisa do Furacão entre 2020 e 2021. Fez apenas 3 gols em 32 partidas. Jogador jovem, 23 anos, chega por empréstimo com opção de compra. E o Vasco conseguiu vitória importante, mais uma contra o Flamengo nos tribunais, que lhe valeu o direito de mandar no domingo, 16 horas, o confronto contra o Palmeiras no Maracanã. Na semana passada, uma liminar havia sido concedida, permitindo que o Vasco fizesse esse jogo. Só que o Flamengo entrou com pedido de efeito suspensivo e a Justiça, através do desembargador Luiz Eduardo Cavalcante, negou o pedido rubro-negro. Ele inclusive ordenou que o Vasco começasse a vender ingressos, o que já foi feito, ou seja, Vasco e Palmeiras se enfrentarão no Maracanã no próximo domingo. É importante lembrar que Flamengo e Fluminense administram o maior estádio do Rio de Janeiro, mas
De acordo com o desembargador, todos os argumentos usados pela dupla Fla-Flu para a não utilização do estádio no domingo não vingaram. O desembargador lembra que os dois times, Flamengo e Fluminense, não jogam no domingo no Rio de Janeiro. Ele ainda fala também sobre o gramado. A frase é a seguinte, abre aspas, a conservação do gramado não pode se sobrepor ao interesse coletivo de que o mencionado evento, com grande repercussão e expectativa de público, seja realizado na praça que oferece melhores condições para tanto, fecha aspas. Depois dessa vitória importante nos bastidores, cabe agora ao torcedor do Vasco lotar o Maracanã para mostrar a força do clube. Isso seria super importante para que o Vasco pudesse continuar tentando jogar no principal estádio do Rio de Janeiro. E o Atlético Mineiro se complicou na Libertadores, derrota nessa terça-feira em Curitiba, na Arena da Baixada, para o Atlético Paranaense por 2-1. Furacão abriu o placar com o Vitor Roque aos 7 minutos. Aos 35, em cobrança de pênalti, o Terans aumentou. Veio a etapa final, o Atlético melhorou, pressionou, criou as principais oportunidades de gol. Chegou a anotar o 2-1 com o Paulinho aos 25, mas acabou esbarrando em defesas do goleiro Bento. Segunda derrota do Atlético Mineiro em 2 partidas na Libertadores da América. O time só vai se classificar para a próxima fase se vencer pelo menos 10 dos 12 pontos que ainda disputa. A situação ficou bastante ruim. Até por isso, muita gente, torcedora do Atlético, me perguntou no programa do Nicola que aconteceu durante a madrugada se existe alguma chance de Eduardo Cudê ser demitido. Posso assegurar que a chance é 0. São 2 os motivos. O primeiro deles, o argentino não assinou aquele aditivo que liberaria o Atlético do pagamento da multa rescisória em caso de demissão, ou seja, se o Atlético quiser dispensá-lo, vai precisar pagar 26 milhões de reais e não há esse dinheiro. Segundo ponto, apesar das derrotas para Vasco e Atlético Paranaense, ficou a impressão aos dirigentes do Galo de que o time respondeu dentro de campo. Criou muitas oportunidades, foi melhor do que o adversário durante a maior parte do tempo e parece ser questão de algumas rodadas para que o time volte a atuar em grande nível. Só para completar, Eduardo Cudê deu uma entrevista coletiva após jogo e disse: não posso reclamar dos meus jogadores. Se somarmos os 2 últimos jogos, demos 50 finalizações, mas fizemos somente 2 gols. Se não aparece o resultado, o único culpado sou eu, porque os jogadores estão dando tudo de si. Fecha aspas. Pergunta que eu quero deixar para você é: o trabalho do Cudê é bom, médio ou ruim? Com a multa rescisória de 26 milhões de reais, valeria a pena demiti-lo? Use o espaço para comentários e avalie. E o Rogério Ceni escapou da demissão nessa terça-feira. O São Paulo fazia péssimo jogo contra o venezuelano Puerto Cabello, 0-0, com o time visitante criando várias oportunidades de gol para abrir o placar em pleno Morumbi, jogo válido pela Sul-Americana. Mas no finalzinho, o Marcos Paulo, que outro dia foi escorraçado pelo Rogério Ceni, o que criou enorme crise interna, acabou por marcar o gol que abriu o caminho para a vitória do Tricolor. No finalzinho, o Michel Araújo, ex-jogador do Fluminense, ampliou o resultado e garantiu 2-0, que coloca o São Paulo na liderança do grupo da Sul-Americana. O Tolima, com um jogo a menos, pode alcançar o São Paulo com os mesmos 6 pontos. Para isso, o time colombiano precisa vencer o Tigres como mandante. Mas a grande pergunta que ficou é: Rogério Ceni correria risco de demissão? E, inclusive, a pergunta foi feita a ele, que respondeu da seguinte maneira, abre aspas: não posso responder se serei demitido. Sou empregado e não empregador. Quem deveria responder isso não está aqui. Fecha aspas. Rogério dando uma cutucada nos dirigentes do São Paulo, alegando ou revelando que ninguém entre os dirigentes e o presidente apareceu para dar entrevistas. Depois, ele foi perguntado sobre como sentiu a decisão da Independente, a principal organizada do clube, de pedir sua demissão. A resposta do Rogério, abre aspas: entendo perfeitamente. Estou há 28 anos no clube. Seria bom que tivesse alguém para esclarecer e não sou eu quem decido. Fecha aspas. Mais uma cutucada do Rogério ao presidente Júlio Casares, a Carlos Belmonte, o diretor de futebol, e a Rui Costa, o gerente. Para completar, preciso trazer uma informação da minha apuração. Durante o programa do Nicola, por volta de 11h30 da noite, mandei mensagem para um dirigente do São Paulo que estava no vestiário do Morumbi e perguntei: existe alguma chance de o Rogério cair hoje? A resposta foi, abre aspas: nunca demitimos um técnico no vestiário, fecha aspas. Levando em consideração a vitória, ainda que com a péssima atuação, e declarações de Marcos Paulo, Michel Araújo e Caleri, todos demonstrando apoio público ao Rogério Ceni,
era difícil imaginar que alguém demonstraria desafeto com o Rogério de forma pública. Mas depois dessas manifestações, tô para te dizer que vou ficar surpreso se o Rogério Ceni for demitido ao longo da quarta-feira. Até porque dentro do departamento de futebol do São Paulo, embora exista muita vontade de demitir o treinador, falta coragem. Dessa maneira, é natural que o Rogério fique pelo menos até os próximos confrontos contra o América em casa, no fim de semana, Campeonato Brasileiro, e contra o Ituano em Itu, jogo valendo pela Copa do Brasil na partida de ida no Morumbi, 0-0. Bora de notícia exclusiva, Luizito Soares indicou ao Grêmio a contratação de um compatriota. Trata-se do zagueiro uruguaio Santiago Mourinho. 21 anos de idade, ele pertence ao Racing Clube do Uruguai. O Soares teve a oportunidade de enfrentar o Santiago na temporada passada e ficou com a melhor das impressões. O Grêmio precisa de um zagueiro e ouviu a recomendação do Soares, tanto que desde segunda-feira tenta convencer o Racing a baixar a pedida de 2,5 milhões de dólares. Nesse momento o Grêmio conta com a ajuda de um investidor que já se colocou à disposição para comprar parte dos direitos econômicos. Jogador super bem avaliado no mercado sul-americano e pode ser contratado nos próximos dias. Ele não poderia ser inscrito, é bem verdade. Nessa janela de inscrições, a chegada de jogadores estrangeiros só vai ser permitida a partir de 3 de julho. Mas o Grêmio já monitora e tenta a contratação desse atleta. Se você não o conhece, Santiago Mourinho havia subido ao time principal do Racing na temporada passada e desde então soma 25 partidas sem qualquer gol ou assistência. Quero fechar o vídeo com outra informação exclusiva. Mano Menezes ganhou defensores importantes dentro do Corinthians. Mas calma, Fernando Lázaro ainda não corre risco de demissão. Sua queda só vai ser discutida em caso de tropeço importante para o Argentino Júnior nessa quarta-feira em casa pela Libertadores ou em caso de eliminação na Copa do Brasil para o Remo na próxima semana. Mas então como é que o nome do Mano virou pauta dentro do Parque São Jorge? É que algumas das principais lideranças dentro do Corinthians têm verdadeira adoração pelo trabalho do Mano Menezes, que já esteve no timão em 2 passagens, a primeira delas de 2008 a 2010, quando foi contratado para treinar a seleção brasileira, e a segunda em 2014, essa mais curta e sem tanto sucesso. Importante contar que o Mano está empregado. À frente do Internacional, na temporada passada, Colorado conseguiu ser vice-campeão brasileiro, mesmo com muito menos investimento do que seus concorrentes. Só que na temporada atual, a fase do Inter piorou bastante, o time já não consegue ser tão competitivo e nessa terça-feira, por exemplo, na Libertadores da América, foi vencer o Metropolitanos da Venezuela por apenas 1-0 no segundo tempo, gol marcado pelo alemão aos 47 da etapa final. Mano tem sido criticado, cornetado e parece não estar lidando tão bem, não só com as críticas da torcida, mas também da imprensa. Aguardemos cenas dos próximos capítulos, não é nada para agora, até porque o Lázaro não deve cair tão cedo, mas no momento em que ele cair, é bom que a gente fique de olho na situação do Mano Menezes, nome que agrada a bastante gente dentro do Corinthians. Bom, pessoal, não é essas as informações que eu queria dividir com vocês nessa quarta-feira. Quem curtiu o vídeo deixa like, se inscreve no canal. A gente volta à tarde com mais notícias. Tem ainda programa do Nicola. A gente se vê, abraço, tchau!